10 de julho de 2015. Corinthians vence o Atlético Paranaense na Arena e volta ao G4. Tite quer o timão no bolo de cima até as rodadas finais. Com gol de garoto, o Fluminense bate o Cruzeiro no Maracanã e sobe para a vice-liderança. Osório pede mais 2 reforços para fechar o grupo do São Paulo. Marcelo Oliveira revela os substitutos dos lesionados e suspensos para o duelo entre Palmeiras e Sport. É hoje. Começam oficialmente os Jogos Pan-Americanos de Toronto. E ainda a chegada de Dorival Júnior ao Santos e a vitória da seleção feminina de vôlei no Grand Prix. O Gazeta Esportiva começa agora. Aqui, ó, só aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão ouvindo a música? Na mente, porque hoje é sexta-feira, minha gente. Boa noite. Seguinte, ontem você viu aqui no Gazeta Esportiva como que foi a emocionante edição número 69 da prova ciclística 9 de julho. Hoje nós vamos mostrar como é a visão da prova pelos atletas amadores. Veja na videoreportagem de Renata Falzoni. Imagine-se pedalando em alta velocidade no meio de um pelotão de ciclistas. Incrível, não é? Agora imagine que nesse pelotão você está ao lado dos melhores ciclistas do seu país. Pois essa é a experiência que os ciclistas amadores vivenciaram nessa última edição da 9 de julho. Na verdade, eu gosto de ciclismo, o ciclismo está crescendo aqui no país. Eu resolvi participar para fazer um legado para minha família, meu filho, fazer um orgulho. Por ser um amante do ciclismo, a família tem que entender e eles me incentivam por perceber meus 41 anos e estar, teoricamente, me sentindo como se tivesse 18. Então isso é muito bom. Eu acho que vai inspirar outras cidades, porque a bicicleta é um veículo de transporte que usa teu corpo para se locomover, que não ocupa espaço, que promove saúde. Já na largada a milhão, ao lado de outros pilotos, ombro a ombro, batendo guidão no guidão, um na roda do outro. Qualquer vacilo, tombo na certa. Quem vai na frente gasta mais energia. Devido a isso, os ciclistas revezam a ponta. Por vezes, um deles escapa, sai em ataque. Os demais logo alcançam. A velocidade segue em ondas. Existem os neutralizados. O sprint de chegada é para poucos. Tem que arrancar na hora certa e não afogar antes da bandeirada final. Chegar com a turma da frente é a meta dos amadores. E é essa a vitória daqueles que correm por amor, os amadores. Muito legal, a gente ficou um tempo sem ter provas aí em São Paulo, o pessoal mais forte aí correu atrás e a gente hoje está podendo fazer essa festa grande aqui em São Paulo em homenagem ao ciclismo e isso é um presente para todos nós ciclistas. Queria mandar um grande abraço para o Júlio Deodoro, que é o nosso chefe aqui da Gazeta Esportiva NET, e que é o senhor São Silvestre, né? Cuida da São Silvestre, que resgata esse momento épico, né? Da história do esporte de São Paulo, ligado à sua própria história política, né? E social, como marco, tendo como marco a Revolução de 32. 9 de julho é a data que marca esse episódio heróico do povo de São Paulo. E o 9 de julho, a prova ciclística, é realmente uma tradição que havia sido abandonada e que agora começa a ser recuperada graças à ação da Fundação Casper Libero e do meu querido Júlio Deodoro. Parabéns! É isso aí, parabéns, beijão, Júlio Deodoro. Beijão para toda a galera do site gazetesportiva.net. É isso aí, e o Gazeta Esportiva volta falando do Corinthians, que tomou um certo sufoco, mas com o apoio da fiel torcida que lotou a Arena em Itaquera, venceu o Atlético Paranaense por 2-0, né, Pascoal? Destaque para o meio-campista Jadson, que deu passe para o primeiro gol e marcou o segundo. Noite inspirada. Veja na reportagem do Felipe Sporio.
9 de julho de 2015, feriadão em São Paulo. A fiel corintiana não desiste de acompanhar o timão. Vamos Corinthians, neste jogo teremos que ganhar. Um pedido que os jogadores fazem questão de honrar dentro de campo, principalmente quando o time está bem no campeonato. O adversário foi o Atlético Paranaense, que começou pressionando o Corinthians, que tinha um Wagner Love desatento no jogo. Ele ainda carece, né? Está se afirmando, uma série de jogadores que eu poderia colocar aqui, se afirmando o próprio sistema, das situações, enfim, elas são importantes. Então ele está na busca de treinar. Eu não acredito em nada que aconteça dentro do campo se tu não tiver preparação antes. Tempo de treinamento, qualidade nas peças e agora mais orientação e tranquilidade, e calma, do que motivação. Do outro lado, Cléo devolveu a gentileza, só que o goleiro Cássio não quis saber de aceitar. Não demorou muito para o placar ser aberto. Jogada pela direita, Jadson cruzou em direção à área e Elias só precisou colocar para dentro. O segundo tempo foi sofrível. As equipes não se encontraram em campo. Parece que o pessoal cansou. É inevitável isso acontecer. O que tem que ser também é efetivo na hora que tu for melhor. O que tem que ter também é peças de reposição que entram bem. Aquele negócio de dizer assim, o técnico mexeu bem. Sabe quando o técnico mexe bem? Eu vou dizer quando. Eu falo para eles. Quando o atleta entra tecnicamente bem no jogo. Aí ele acrescenta, ele ajuda a equipe. Então o Ralf entrou bem, Danilo entrou bem, ajuda a equipe. Recuado, o Corinthians resolveu acordar e dar trabalho para o Everton. Dá só uma olhada nesse chute de Jadson. O Atlético estava melhor no jogo, dando as cartas. Jadson aproveitou uma cobrança perfeita. A bola passou por todo mundo e morreu lá dentro. Final na Arena em Itaquera, Corinthians 2, Atlético Paranaense 0. O G4 não projeta agora, é a última 10, 12 rodadas. Eu sei que vocês adiantaram, agora não vai decidir nada. A gente quer estar no bolo, isso eu falo, não está no bolo, fica no bolo, dos 5, 6 que estão próximos. No final vai dar aquele, do jogo que o cara fala, aquele o cavalo que dá um estirão, não sei como é que chama, mas aquele negócio meio, sprint final, então vai dar. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Corinthians não foi brilhante, longe disso, mas era um jogo realmente difícil. O Atlético Paranaense faz uma boa campanha, é um time bem montado, tem problemas na criação, na finalização também, mas o importante para o Corinthians nessa fase é o resultado. Por quê? Para dar confiança, para dar moral. É um processo de reformulação, o Corinthians ainda aguarda reforços, a gente vai falar sobre isso ainda hoje no Gazeta Esportiva, mas o importante é que, apesar dos desfalques, a perda do Guerreiro, a perda do Fábio Santos, a perda do Emerson, o Corinthians está aí na briga, está em 4º lugar, está no G4 e 3 pontos atrás do líder Atlético. Portanto, isso dá uma certa tranquilidade para que o Tite, coisas do futebol brasileiro, né? Você deveria começar um campeonato com um time montado. E aí você tem que refazer o time com o campeonato em andamento, né? Você faz um plano de voo com o avião já lá em cima. Eu sinceramente, por mais que eu fale a mesma coisa há mais de 20 anos, é muito difícil ainda para mim me conformar com isso. Não sei para você, Alberto Lina Júnior. Eu já desisti. Tá louco. Se você é mais de 20 anos, ou mais de 40, que é assim, então não adianta. O que eu acho é o seguinte, o Corinthians, a grande vantagem do Corinthians tem sido, desde a primeira passagem do Mano, e a segunda, com o Tite, com o Mano de novo, com o Tite, o Corinthians, a grande vantagem é tem o elenco, jogadores correspondentes, ele não tem um elenco brilhante, craques extraordinários, nada disso, mas tem jogadores correspondentes de técnica, de capacidade técnica correspondente o reserva do titular. Então o Corinthians não sente muito essa coisa
da perda de jogadores, da contratação de novos jogadores, porque é tudo mais ou menos a mesma coisa. E segue o mesmo padrão. É o mesmo diapasão. O Corinthians que jogou ontem é o mesmo Corinthians que jogou lá às vésperas de ganhar o título mundial. Time forte na defesa, que ataca pouco e cirúrgico quando consegue criar uma ou duas ou três situações de gol. Uma ele põe para dentro e faz o gol e ganha o jogo. Ontem fez 2. No segundo tempo foi inteiramente dominado pelo Atlético Paranaense. Mas foi lá e fez o gol no momento exato em que mais jogava o Atlético Paranaense. No primeiro tempo, o Corinthians esteve melhor e justificou ter feito seu primeiro gol. Enfim, é o mesmo Corinthians. Não vai mudar, o Corinthians vai ser esse mesmo. E ele pode melhorar se contratar um ou outro jogador excepcional, o que eu acredito que não venha a ocorrer. O Fluminense fez prevalecer o mando de jogar no Maracanã e venceu o Cruzeiro por 1-0. O resultado deixou a equipe carioca na vice-liderança da competição. Já a equipe de Vanderlei Luxemburgo ocupa a 12ª colocação. Veja o gol. No Maracanã, após jogada ensaiada, Gustavo Scarpa bateu com categoria e fez o único gol do jogo entre Fluminense e Cruzeiro. Final 1-0 Flu. Esse campeonato é tão estranho, né? O Fluminense, que a gente não dava muita coisa por ele, de repente está aí na vice-liderança, levando em consideração até o que fez no campeonato regional. E de repente você vê os campeões regionais, tipo o campeão paulista, o campeão carioca, lá embaixo. Quer dizer, estranho. Mas o Fluminense faz uma boa campanha assim, não tem um time brilhante não, mas também é um time bem montadinho. E agora vai se reforçar, pelo visto, do Ronaldinho Gaúcho. O time joga bem. O Internacional, meu Deus do céu, não precisa falar. Fica com aquela preocupação eterna, né, de só pensar lá na Libertadores? Na Libertadores, né? E acaba não jogando nada. Agora, o Fluminense, ele tem uma vantagem, que é de que também tem um grupo de jogadores de boa qualidade. E agora, está todo mundo misturado ali, né? O Inter caiu para o Flamengo, o Cruzeiro caiu ontem com o Luxemburgo, também trocou de técnico com o Marcelo pelo Luxemburgo e não está resolvendo muita coisa. O Cruzeiro com o Luxemburgo, por exemplo, teve 4 partidas, 4 vitórias e 4 derrotas. Quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, para um jogo, para um treinador do nível dele, e mostra o quanto era importante a presença do Marcelo Oliveira lá. Claro, tanto que está no Palmeiras e o Palmeiras está aí, né, engrenando. O nosso contato agora é com o repórter Felipe Esboril, que está neste momento no CT Joaquim Grava, acompanhando a reapresentação dos jogadores do Corinthians. Aê, Rogerinho, já colocou Esboril na tela, fica bonitão, Esboril. Seguinte, Esboril, Corinthians terminou a rodada desse meio de semana no G4, então deve estar uma festa por aí, né? Boa noite, Esboril. Boa noite, Michele. Boa noite para você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva. Como você disse, Michele, essa vitória trouxe ao Corinthians a possibilidade de voltar ao G4 do Campeonato Brasileiro. 4º colocado, 23 pontos, a 4ª vitória consecutiva na Arena. O Corinthians que está de bem com a torcida, está de bem com a boa fase. E na saída dos jogadores, na zona mista ainda da Arena Corinthians, ontem eu conversei com o presidente Roberto de Andrade sobre uma notícia que a gente trouxe ao longo da semana aqui no Gazeta Esportiva do Théo Gutierrez. Possibilidade de reforço para o Corinthians, colombiano, centroavante, que defende as cores do River Plate da Argentina. Parece que o negócio subiu no telhado. Vamos ver o que o Roberto de Andrade disse ontem lá na Arena. O Corinthians fez a proposta, ela não foi recusada nem aceita, não houve respostas, o Corinthians está entendendo que a negociação não foi aceita. O meu entendimento foi esse, então não existe mais negócio. O senhor retirou a proposta? Não se retira a proposta, você já fez, não tem retirada de proposta. Se não teve resposta, não tem mais negócio. Curto e grosso. Foi assim o presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, ontem lá na Arena sobre a possibilidade de reforço. O técnico Tite veio aqui à sala de entrevistas nesta sexta-feira, após o treinamento que ele comandou na tarde de hoje, e falou que o Corinthians busca outro centroavante. O Rildo chegou essa semana, mas eles querem um cara de referência no ataque, um homem-gol
para substituir Paulo Guerreiro. E por falar em Paulo Guerreiro, o Corinthians enfrenta o Flamengo neste final de semana, às 4 da tarde, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Paulo Guerreiro, que fez sucesso por aqui e agora já está fazendo sucesso lá no Flamengo. Não vai poder enfrentar o Corinthians, seu ex-clube, juntamente com Emerson Sheik. Um acordo de cavalheiros entre as diretorias. E justamente por isso, o técnico Tite encara esse jogo com um peso muito maior do que o normal. 2 jogadores identificados com o Corinthians, com marcas de títulos. Cara, ser campeão da Libertadores, ser campeão do Mundial de uma equipe, daqui a pouco tu muda a equipe, é um fato marcante, não tem. Ainda mais a dimensão do Flamengo, né? Com a torcida que tem. Isso para a imprensa, de alguma forma, mobiliza, sim, ele é um fator diferenciado. O torcedor, seguramente, né, mobiliza. Para mim, eu não quero enfrentar eles, não. Deixa eles lá, deixa eu enfrentar as outras equipes, eu fora. Pelo menos na parte física, pelo Flamengo ter jogado na quarta e vocês ontem, isso já é um ponto negativo para a tua equipe? É uma vantagem que o Corinthians tem em relação ou que o Flamengo tem em relação ao Corinthians, sim. Um dia a mais de descanso, menos de 72 horas, que é o prazo legal e que é o prazo biológico que um atleta tem de recuperação. Ele vai ficar, a gente vai ter que suprir de alguma outra fase, mas é uma vantagem que o Flamengo tem. Justamente por causa dessa vantagem que o técnico Tite disse, que os jogadores, apenas os titulares, ficaram fazendo um trabalho na academia lá atrás, aqui no CT Joaquim Grava. Apenas os reservas vieram a campo e trabalharam na tarde desta sexta-feira. Nesta entrevista coletiva, também lá na Arena ontem, o presidente Roberto de Andrade confirmou que o acordo vai ser cumprido entre Corinthians e Flamengo. Os dois, Paulo Guerreiro e Emerson Sheik, não devem entrar em campo neste domingo. Então, acaba sendo até um reforço para o técnico Tite, um problemão para o técnico Cristóvão Borges lá no Flamengo. O técnico Tite, pela 4ª vez no campeonato, deve repetir a equipe que entra em campo, com Cássio no gol, Fagner, Felipe, Gil e Wendel. Bruno Henrique, Elias, Jadson e Renato Augusto, Wagner Love e Malcom. O Malcom que andou recebendo sondagens de clubes de fora, mas disse, quer ficar aqui, quer fazer história. Viu, Michele? Aê, tá certo, né? Fazer história no Coringão. Celso Cardoso, Alberto Helena Júnior, tá certo não jogar contra o Corinthians? Eu acho bom não jogar, porque senão, como é que vai ficar essa situação? Eu tenho o seguinte pensamento. Uma vez o jogador foi negociado, ponto, ele tem que estar ali para jogar contra qualquer que seja. Agora o Pato não joga mais contra o Corinthians, então, o Sheik não joga o Guerreiro. Nessa situação especial, acho que o acordo até faz sentido. O Corinthians poderia ter segurado os 2 jogadores, só ceder depois. Foi cavalheiro, né, cedeu antes do término do contrato. Cavalheiro. E o Flamengo achou, por vez, né, cumpriu o acordo. Acho que o que você combina, você não precisa assinar. Eu ainda acredito, sabe, no fio do bigode. Você não tem bigode, você tem barbicha, Celso. Não, eu tenho, é que eu posso Mostra deixar. a barbinha dele. Não precisa mostrar. Não. Mas, enfim, eu acho que palavra é palavra. Então, houve um acordo, vamos negociar o jogador, mas você não coloca para jogar contra a gente porque está dentro desse prazo aí. Tudo bem? Tudo bem, aí eu acho que faz sentido. Agora, o jogador já está lá há 1 ano, 2 anos, não pode jogar contra o clube. Aí, sabe, isso é uma bobagem. Não quer vender o jogador, não venda. Uma vez vendeu o Arque com a iniciativa, com a atitude. É isso mesmo. O outro lado da questão aqui levantada nessa cobertura sobre o Corinthians é da desistência, né, definitiva do Théo Gutierrez. Olha, faz muito bem, viu? Vai gastar dinheiro à toa, porque não é nada dessas coisas também, esse jogador. Bom jogador, como muitos que o Corinthians deve ter lá na categoria de base, se puser para jogar. Deixar o Wagner Love jogar, a torcida parada e encher o saco dele de vaiar. Deixar o rapaz jogar, para ele readquirir ritmo, né? Porque é um bom centroavante, melhor do que muitos que tem por aí. E assim o Corinthians economiza um pouco para pagar suas dívidas, que são altas, viu? Do que ficar investindo aí no jogador, que não é a última maravilha do mundo.
Não é o último amendoim do pacote, né? Não, não é. O último amendoim do pacote, essa... É porque eu tô com um saco de amendoim ali. Entendi. Bom, Dorival Júnior, que está de volta ao posto de treinador do Santos, comandou agora à tarde o primeiro treino dele no CT Rei Pelé. Dorival teve uma conversa com os atletas e depois comandou um treinamento coletivo onde cobrou bastante a troca de passes no setor ali do meio-campo. A diretoria permitiu o acesso ao centro de treinamentos de cerca de 20 torcedores que assistiram ao treino e depois conversaram com os dirigentes, jogadores e comissão técnica. Agora sim, Rogerinho, vem aqui, Rogerinho. Ei, Rogerinho, meu grande diretor de imagem. Enquete do site gazetesportiva.net. Nós queremos saber, a troca de treinador é a solução para o time do Santos? Rogerinho é São Paulino, não quer opinar. Então, Celso Cardoso é com você. Não. Sim ou não? Claro que não. Eu repito o que eu sempre digo aqui, treinador não é mágico. O problema do Santos é um problema de gestão. Ponto. Não se discute. De gestão? De gestão. De congestão. De gestão. Eu só tenho pensado em digestão. Fala, Alberto Helena Júnior, ô mestre. Ô mestre. É, a troca de treinador é a solução para o time do Santos? Não é, mas vai melhorar, porque quando troca o treinador, sempre... Porque o problema é o seguinte, começaram a errar quando mandaram embora o Oswaldo. Aí tá. Então aí começou um processo de erro sobre erro, criou uma bola de neve. Agora... chegou a vez do Dorival Júnior. Dorival Júnior teve uma passagem brilhante no Santos porque tinha um timaço. Ganso em grande fase. Ganso em grande fase. Wesley. Jogando muito. Depois nós vamos até falar do Wesley. Enfim, era o menino lateral também, aqui para a direita. O Danilo e o Max, os dois laterais que hoje eram do Porto, né? Agora o Danilo foi para o Real Madrid. E recebeu a camisa do Beckham. Só isso. Olha, só isso. Ai, meu Deus. E eu sinceramente... o Danilo não era nem titular absoluto. Ele revezava com o Pará lá na lateral direita. Eu, sinceramente, com o Dorival ou sem Dorival, infelizmente, eu acho que o Santos luta para não cair. Bom, o assunto agora, Celso Cardoso, são os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. A competição teve início com o polo aquático na terça-feira, mas a grande festa na cerimônia de abertura vai começar daqui a pouquinho, às 9 da noite, e promete ser emocionante. A nossa repórter Giovana Pinheiro nos mostra um pouquinho do que vem por aí e do que nós podemos esperar da preparação dos atletas brasileiros. Confira. Você acha que o Canadá só é conhecido pelo cantor Justin Bieber? Ou pela cantora Avril Lavigne? Já sei, o famoso Cirque du Soleil. Então esqueça tudo isso. Oficialmente, a partir de hoje até o dia 26 de julho, Toronto, a maior cidade do Canadá, é a responsável por sediar a 17ª edição dos Jogos Pan-Americanos. Considerado o melhor lugar do mundo para se viver, Toronto receberá mais de 6 mil atletas dos continentes americanos durante os 16 dias. São 41 países, 36 esportes e 52 modalidades. Os Jogos Pan-Americanos sempre foi uma competição importante para mim, pelo fato de Vila Pan-Americana, do ambiente, né? O espírito olímpico já está ali. No último Pan-Americano em Guadalajara, no México, o Brasil terminou a competição em terceiro lugar, com 141 medalhas, sendo 48 de ouro. Em Toronto, a equipe brasileira vai com cerca de 600 atletas, buscando bons resultados antes das Olimpíadas do Rio de Janeiro em 2016. Na classificação geral de medalhas dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil está em quarto lugar, com um total de 1.066 medalhas, atrás somente de Estados Unidos, Cuba e Canadá. Todas as categorias, de uma maneira homogênea, têm chance do ouro. O objeto de maior desejo de todos os atletas nesta edição especialmente tem um sabor especial para o nadador Thiago Pereira. Ele chegou à marca de 18 medalhas no PAN, atrás do ex-ginasta cubano Eric Lopes, que tem 22.
Nessa edição, Thiago disputa 8 provas e pode se tornar o maior medalhista de todas as edições dos Jogos Pan-Americanos. Otimismo para a natação não falta. Pelo menos essa é a expectativa da nadadora Joana Maranhão. O Pan-Americano sempre foi um campeonato muito bom pra gente. A gente sempre traz muita medalha, o esporte que mais traz medalha. A gente espera continuar com isso. Vocês podem ter certeza que tá todo mundo treinando tão forte quanto eu, para que seja o melhor resultado do Brasil lá. Que o mascote, o porco-espinho Paki, que significa aplaudindo com alegria em japonês, possa aplaudir as boas colocações da equipe brasileira. Quando falo em Pan-Americano, eu me lembro quando havia o Pan-Americano no calendário do futebol profissional, que foi para o Brasil um grande fator de recuperação depois da Copa do Mundo de 50, quando o Brasil perdeu aqui, tal Maracanaço e tal, perdeu para o Uruguai, no Campeonato Mundial disputado pela primeira vez no Brasil, e em 52 teve o Pan-Americano. E esse Pan-Americano, o Brasil meteu 4-2 no Uruguai e se sagrou campeão, revelando jogadores excepcionais, Julinho Botelho, Didi, Brandãozinho, uma série de jogadores extraordinários que o Brasil teve e que marcou essa recuperação, esse resgate da alma brasileira que estava ferida com a perda da Copa de 50. Uma pena que não haja mais esse Pan-Americano, né? Surf agora, os brasileiros não começaram bem a disputa, deixa eu vir mais para trás, senão meu pé não aparece, a disputa da 6ª etapa do Mundial disputada em Jeffreys Bay, na África do Sul. Todos os representantes da Brazilian Storm caíram na primeira bateria e foram para a repescagem, inclusive o campeão mundial Gabriel Medina, que não estava muito concentrado. Antes dele, o líder do ranking Adriano de Souza, o mineirinho, e o segundo colocado Felipe Toledo também foram derrotados. Miguel Pupo, Alejo Muniz, Thomas Hermes, Rigoli Dantas, Ítalo Ferreira e Jadson André também perderam. Se as condições do mar e do tempo permitirem, a repescagem será às 2 da manhã deste sábado, horário de Brasília. Difícil, hein? Ó, vem cá, Rogerinho. Domingão, a partir das 9h30 da noite, tem mesa redonda Futebol Debate com a melhor cobertura de mais uma rodada do Brasileirão e a análise dos nossos comentaristas dos principais fatos da bola da semana. Estarão aqui nos nossos estúdios, que rufem os tambores. Estão ouvindo, né? Tem que ser mental. O técnico Muricy Ramalho, salva de palmas. E mais uma vez, rufem os tambores, o corintiano Padre Marcelo Rossi. Aleluia, amém. Que maravilha, não dá para perder. E eu estarei aqui fazendo parte desse timaço. Então, domingão, anota na agenda, chama a pizza, repete, porque hoje também é o dia da pizza, é o dia mesmo da pizza hoje. Muricy Ramalho, Padre Marcelo Rossi, aqui no Mesa Redonda. Barbosa, é você que vai estar esse domingo, é o João? É o Barbosa, aê, Barbosa, tamo junto, hein? 3 jogos amanhã. Ele amou, com certeza ele tá comemorando lá no Twitter. Tá igual você entrando, tá fazendo festa como você faz. Ele tá contente, ele adora. Tá, acabou de me confidenciar assim que tá vibrando. Ele vibra, ele canta, agita, ele tava na Rússia, imagina, tá super feliz, chegou de férias agora. Amanhã... O que é? 3 jogos amanhã e 7 no domingo completam a 13ª rodada do Brasileirão. Confira onde e contra quem o seu time vai jogar. Entra arte aqui, Boquinha. Olha só, o Santos recebe o Figueirense às 6h30 na Vila Belmiro. No mesmo horário, em Porto Alegre, tem Grêmio e Vasco. Às 9 da noite, a Ponte Preta enfrenta o Atlético Mineiro em Campinas. No domingo, às 11 horas, tem São Paulo e Coritiba no Morumbi. 4 partidas começam às 4 horas. No Maracanã, tem o clássico entre Flamengo e Corinthians. O Cruzeiro recebe o Goiás no Mineirão. Na Arena da Baixada tem Atlético Paranaense e Fluminense. E o Joinville encara o Internacional em Santa Catarina. Às 6h30, acontecem mais 2 partidas. Avaí e Chapecoense jogam na Ressacada. E na Arena Pernambuco, o Sport enfrenta o Palmeiras. Quer falar, Celso? Não, só para retomar o fôlego. Para retomar o fôlego? Isso. Então tá, então me pergunta alguma coisa, eu respondo. Ok, Celso, acho que obrigada. O grande jogo é Corinthians e Flamengo, mas o Atlético tá embalado, né? Então pode dar sequência. É isso aí.
O embalado Atlético Mineiro quer aproveitar o bom momento no Brasileirão para vencer a Ponte Preta e continuar na liderança da competição. E para isso a equipe mineira conta com um jogador que vem sendo destaque na equipe do técnico Levir Coupe. Líder do campeonato, o Atlético Mineiro quer manter o bom momento e vencer a Ponte Preta na noite deste sábado em Campinas. O ambiente mudou radicalmente na cidade do Galo nos últimos meses. Da desconfiança com a reformulação do elenco, a euforia com a boa campanha nesse início de Brasileirão. Os jogadores que estão hoje entrando em campo e aqueles que não estão jogando, né, são jogadores de muita qualidade. Então, eles não estão à toa aqui no Atlético, não caíram do céu. Então, nossa equipe tem uma equipe muito forte, de muita qualidade, e a gente tem demonstrado isso nos jogos. Fico feliz de nossa equipe estar podendo fazer gols e, o mais importante ainda, ele está tomando poucos gols. O meia Giovanni Augusto é um dos símbolos dessa renovação da equipe titular. Entrou no time na final do estadual e não saiu mais, graças ao bom futebol apresentado. Esse golaço na vitória sobre o Sport na última quarta-feira comprova o bom momento do jogador. As coisas acontecem muito rápido. Uma semana a sua vida tá conturbada e na outra semana você é o mais feliz do mundo, né? E cabe a nós jogadores estarmos preparados para quando tiver a oportunidade, saber aproveitar. E foi o que aconteceu comigo. Sempre tive muito tranquilo, sempre aproveitei treinar, trabalhar, porque eu sabia que as oportunidades iriam aparecer. Então fico feliz de ter correspondido à altura. Agora não posso acomodar, porque o campeonato está apenas começando. Espero poder dar sequência e continuar ajudando os companheiros. Ô, Alberto, diga. Às vezes eu acabo me simpatizando por determinado time, determinado trabalho, por conta da ignorância daqueles que acompanham o futebol. Veja só, Levir Coupe estava um tempão afastado, trabalhando no Japão, e as pessoas têm a tendência de menosprezar tudo aquilo que elas não conhecem ou não têm mais acesso. Então o Levir estava afastado do futebol brasileiro, está acabado, está arrasado. E ele estava lá fazendo o quê? Estudando, evoluindo, progredindo e tal. Aí foi contratado pelo Atlético Mineiro, todo mundo assim, Levir no Atlético e tal. Ele foi campeão da Copa do Brasil, fez um belíssimo trabalho, aí reconquistou aquele prestígio que havia perdido com a ausência. Aí perdeu do Cruzeiro alguns jogos, perdeu o estadual, já estavam pedindo a cabeça dele, que Atlético e Santos, parte da torcida vaiando, chamando o Levir de burro. Eu fiquei inconformado com aquele Atlético e Santos, com o comportamento da torcida. Não, eu não posso estar ouvindo isso. Não devo. Acabou de ser campeão da Copa do Brasil. Sabe, acabou, quer dizer, faz um ano quase, mas foi campeão da Copa do Brasil. 6 meses, né? Estou bem perdido com o tempo. Mas o trabalho é inegavelmente bom, com, sabe, um clube que tem um orçamento limitado, não é dos maiores e tal. Está líder do campeonato, premiando o bom trabalho e calando a boca desses ignorantes que vão ao estádio para exorcizar só os seus demônios e não realmente para encarar o futebol como ele deve ser encarado. O título do livro de memórias do Levir Coupe é Burro com Sorte. Burro com sorte porque ele estava lá dirigindo um time desses tantos que ele dirigiu e de repente o torcedor está lá xingando no ouvido dele, daí ele faz uma mudança, aí o cara, burro, o cara que entrou faz o gol. Aí o torcedor, ele vira pro torcedor e fala, e aí, burro com sorte. Mas a verdade é o seguinte, isso aí revela o quê? O espírito bem-humorado, típico de pessoas inteligentes. Coisa que é muito difícil de achar no futebol brasileiro, é essa coisa chamada inteligência, sabe? Essa capacidade de entender as coisas e elaborar situações novas, isso aí é uma coisa que é pouca gente que tem. O Levir Coupe tem. É impressionante a capacidade desse rapaz. E era um cara que o tempo que estava aí no São Paulo, ele foi cogitado para a seleção brasileira e eu defendi a convocação dele, porque é um jeito que está à frente do seu tempo. Exatamente porque ele tem uma capacidade
de enxergar as coisas fora do clichê, fora do modismo, fora do que se diz que é moderno, que é não sei o quê, que é o... Nada, é o que o futebol sempre foi. É isso aí o que ele faz com o time e levou o Atlético num processo de renovação profunda do Atlético. Não se pode esquecer que o Atlético, campeão do mundo, campeão da Libertadores, sofreu um desmanche muito grande dos principais jogadores. E ele conseguiu recuperar isso em pouco tempo. E só fazer mais um adendo, já que a gente estava no Oliver Cup, nos tempos áureos. Áureos, nesse remoto o quê? 15 anos, mais ou menos, quando ele estava brilhando aqui no futebol brasileiro. Talvez não fosse a fórmula de disputa do campeonato, porque ele sempre foi um técnico que montou times regulares. E os times dele sempre na liderança, Cruzeiro, o próprio... E aí, ele teve a infelicidade de cruzar num clássico mineiro, uma vez, acho que à frente do Cruzeiro. O Atlético Mineiro era o 8º, ele era primeiro, perdeu no mata-mata. Não fosse isso, ele teria conquistado vários títulos aqui. Um dos destaques da rodada é o clássico das equipes com as duas maiores torcidas do Brasil. O Maracanã recebe neste domingo mais um Flamengo e Corinthians. E a partida poderia ter um tempero a mais se tivesse em campo os dois principais reforços do Flamengo para o Brasileirão. Os atacantes Emerson Sheik e Paulo Guerreiro, que até pouco tempo atrás vestiam o manto sagrado do Timão. Nada de Paulo Guerreiro no treinamento do Flamengo nesta sexta-feira. O peruano, que estreou com um gol na última quarta-feira na vitória rubro-negra por 2-0 frente ao Internacional, foi liberado e só volta a trabalhar na segunda. Afinal, ele e Emerson Sheik estão fora do confronto de domingo contra o Corinthians, mas gravaram um vídeo convocando os torcedores para comparecerem no Maracanã. Domingo vamos todo mundo lá pro Maraca, a gente também vai estar lá. Vamos encher o Maraca para fazer uma linda festa e ganhar esse jogo no próximo domingo. Vamos torcer muito, galera. Para o zagueiro Marcelo, só a presença no grupo de um jogador como o novo camisa 9 do time já faz muita diferença. Não, um jogador que chegou para somar, um jogador que sempre vai nos ajudar, jogador qualificado. No desembarque da equipe no Rio de Janeiro, o Sheik minimizou qualquer problema de entrosamento. Foram 3 anos juntos, né? E muitas alegrias, entrosamento ele já existe, porque a gente conhece um ao outro, a maneira de jogar. O atleta também deixou claro que gostaria de jogar contra o ex-clube. Eu não sei qual foi o acordo, espero poder participar. No entanto, o acordo entre os dois clubes será mantido e quem deve entrar no time é Marcelo Cirino e Gabriel. Se na frente está resolvido, a dificuldade agora é parar o Corinthians. Vamos pegar o Corinthians agora, uma equipe qualificada em todas as posições, mas eles têm que saber também que daqui existe uma grande equipe, é o Flamengo, e acredito que vai ser um bom jogo. O marketing às vezes pensa algumas coisas, pensando no lucro, na exposição. Bom, tem lá Guerreiro, tem Emerson, o jogo é contra o Corinthians, ou a assessoria, ou o próprio, mas deve ter pensado, bom, vamos mostrar que eles agora são flamenguistas mesmo, apesar de não jogarem. Só que acho que eles não contavam com o constrangimento dos dois. O Guerreiro estava visivelmente constrangido e o Emerson... vem galera, vem pro estádio de Maracanã e tal. Acho que ele pensou em falar torcer contra o Corinthians. Aí acho que da rapidez do raciocínio, vai assim, vem para dar uma força, vai ser uma festa bonita. Deu para perceber ali que ele ficou meio constrangido. Deve ter vindo, a mente, torcer contra, assim, não, melhor não, vamos deixar como tá tudo certo. Eu acho que essa dupla aí vai ser o ponto de inflexão do Flamengo no campeonato. Também acho. Eles vão criar um novo Flamengo em relação àquele que vinha jogando. Um time mais forte, mais capaz de ganhar do que perder. Hora de falar do São Paulo, que pode ter o retorno de Luiz Fabiano para o jogo contra o Coritiba, domingo, 11 da manhã, no Morumbi. O repórter Osmar Garrafa esteve no CT da Barra Funda acompanhando o treino do tricolor. A vitória contra o Vasco reaproximou o São Paulo dos líderes do Campeonato Brasileiro. Este resultado motivou o técnico tricolor, que não teme em afirmar que sua equipe não está na competição apenas para participar. Hoy es nuestra sesión número 20 mía con el equipo. Yo le pediría a la torcida que tenga un poco de paciencia, pero no solamente conmigo, con el equipo, con el team, y que apoyen, porque creo que tenemos un buen elenco y vamos a ser protagonistas.
Mesmo confiando em seu time, Osório não esconde que gostaria de contar com mais 2 jogadores para fechar seu grupo de atletas nessa temporada. Se eu pudiera elegir, traeria zagueiro canhoto e a outro punta rápido por diestro para jogar por banda. E creio que aí tendríamos elenco mais completo. Para a partida desse domingo, às 11 da manhã, contra o Coritiba no estádio do Morumbi, o rodízio de atletas vai permanecer. E com isso, Luiz Fabiano no ataque deve mesmo ser a principal novidade do tricolor. Sim, pensamos fazer outras alterações, outras mudanças. E tenho em meus planos a Luiz, ojalá para iniciar. Há pouco mais de um mês trabalhando no futebol brasileiro, Juan Carlos Osório tem 2 preocupações imediatas: colocar o tricolor na ponta da tabela e melhorar seu português. Hoje é minha primeira aula de português, hoje na tarde, então um pouquinho de paciência. Em quanto tempo você vai conseguir aprender? Vou fazer todo o esforço para dezembro. Não sei. Vou tratar. Tá aí o Osório pedindo paciência, e eu acho que nem poderia ser diferente. Eu acho até que nem seria necessário, né, que pedir essa paciência. É bom treinador, sabe o que faz, obviamente, para implantar esse sistema de jogo, ainda mais um pouco mais ofensivo, ocupando a parte de ataque, requer alguns ajustes na qualidade do passe, na saída de bola, especialmente dos zagueiros, dos homens de trás. Eu gosto muito dessa filosofia. Nenhum outro técnico tem utilizado isso no Brasil, e pode ver que o São Paulo é muito mais ofensivo. Então eu acho que com o tempo, encaixando as peças e vindo o entrosamento, vai ser realmente um time brilhante. E nesse sentido, a grande diferença nesse jogo, o último do São Paulo, que foi primeiro tempo muito bom, é a presença do Wesley. Porque o que acontece com o time do São Paulo, o pessoal vive esculhambando o Ganso. Dorminhoco, a soneira, não sei o quê. O que acontece é o seguinte: São Paulo vinha jogando com a zaga lá atrás, 2 bumba meu boi, né? Dois zagueiros que dá chutão, eles acham que são Gerson. Todos eles. Você vai meter uma bola de 30 metros maravilhosa, só que dá um chutão, dá um balão. A bola vai lá para o centroavante, o Luiz Fabiano, paradão lá na frente. Passa, o Ganso fica vendo a bola passar por cima, porque quando ela chega no pé, ele não tem alternativa de passe. Porque está tudo estagnado ali, tudo paradinho. Com essa formação que o São Paulo jogou o primeiro tempo, com o Wesley, que é um jogador que dá um dinamismo muito grande, saindo de trás e participando do trabalho de toque de bola, não é que nem o Souza fazia, que sai para definir a jogada. Isso não resolve. Precisa encostar, aí o Ganso cresce, porque ele passa a ter alternativa de passe. E o passe é o grande atributo desse jogador, se não for o único. Então, é isso aí. Hora de falar do Palmeiras, que não sofre gols há 4 partidas, mas que terá desfalques importantes na defesa que ninguém passa. O técnico Marcelo Oliveira falou sobre os jogadores que não enfrentam o Sport Recife e sobre os substitutos deles. Veja na reportagem do Alexandre Silvestre. O Palmeiras só não está no G4 porque Corinthians e Fluminense venceram ontem. O Verdão é o 6º colocado. Ganhou 4 partidas seguidas. E assim mesmo o Marcelo Oliveira, feliz pelo desempenho, adverte. Em termos de time, de desempenho, a gente pode melhorar em algum aspecto. A gente é bastante ofensivo e intenso, mas temos que cuidar um pouquinho para os adversários não chegarem tanto na nossa área. Eu acho que não se pode acomodar ou se contentar com o que já passou. Ao contrário de Juan Carlos Osório, que defende rodízio permanente no São Paulo, o técnico do Palmeiras prefere a repetição do time titular. Diferente, talvez, do São Paulo, que já tem uma base de time do ano anterior, do Palmeiras, que está formando um novo time com muitos jogadores contratados esse ano. Manter a escalação nem sempre é possível. 3 da defesa estão fora do final de semana. Vitor Hugo machucado. Vitor Ramos e Egídio suspensos. E o professor
meio cabreiro com eles. Foram 2 cartões desnecessários, isso eu vou cobrar dos jogadores. E aí nós vamos jogar com o Leandro Almeida, com o Jackson e do lado esquerdo a substituição natural, que é o João Paulo. Marcelo não faz mistério. Robinho continua no departamento médico com dores musculares. O substituto está definido, sem novidades. Nós vamos começar com o Zé e só não posso dizer que vamos começar da mesmo posicionamento. Isso a gente vai estudar um pouquinho para ver qual que é a melhor formação. Fernando Praz, Lucas, Jackson, Leandro Almeida e João Paulo. Gabriel, Arouca, Dudu, Zé Roberto, Rafael Marques e Leandro Pereira. O 11 do Verdão para enfrentar o Sport, 5º na tabela, domingo na Arena Pernambuco. Um concorrente direto, a equipe que está à nossa frente, a gente tem possibilidade de passá-lo. Temos que estar forte, estar mais equilibrado. O Palmeiras é muito intenso para atacar, mas precisa ter os cuidados necessários e estamos preparados para fazer um grande jogo. Como vocês viram aí, a entrevista desta tarde aqui na Academia de Futebol do treinador do Palmeiras, Marcelo Oliveira, foi bastante franca, honesta, direta em relação ao time que ele vai mandar a campo no domingo pelo Campeonato Brasileiro e também sobre a saída do mago Valdívia, anunciada oficialmente na noite de quarta-feira pelo presidente do clube, Paulo Nobre. Foi muito positivo resolver imediatamente na volta dele. Poucos dias ele esteve aqui e já definiu, né, o que vai acontecer. Vamos concentrar muito o trabalho aqui no sentido coletivo, idolatrar o time, vamos idolatrar a parte coletiva, porque aí acho que a tendência é de produzir ainda mais. O Marcelo, quando a coisa encaixa logo de cara, né? Perdeu o primeiro jogo, é verdade, para o Grêmio, mas o Palmeiras jogava bem naquela ocasião e depois engrena aí 4 vitórias consecutivas. Eu acho que, além de subir na tabela, que é o mais importante de tudo, traz um moral também que estava faltando o time do Palmeiras, faltava confiança. Era um time que até criava com o Oswaldo, mas não conseguia converter em gols o que criava. E agora está conseguindo converter, né? Eu tenho ouvido entrevistas aí com jogadores do Palmeiras, todos eles estão dizendo, eles se referem muito ao período em que o Marcelo chegou e eles foram para Atibaia fazer o treinamento, que aí parece que acertou a pontaria do time. O problema do futebol brasileiro continua sendo o calendário, gente, de todos os clubes. O time não faz gol, por quê? Porque o jogador não chuta. Não chuta por quê? Porque o chute é aquele que exige mais da musculatura do jogador. Se ele não tem tempo para treinar e se recuperar, porque joga e treina, ele vai evitar o chute no treinamento. Se não fizer no treinamento, chute é precisão, precisão é repetição. Se não treinar, não vai fazer bem no campo. Bom, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. A troca de treinadores aí, ou a troca de treinador, é a solução para o time do Santos? Deu que não, 55% dos votos. Gazeta Esportiva de hoje, Celso, termina aqui. Termina. Vai pro Jornal da Gazeta? Vou, daqui a pouquinho. Bom jornal para você. Sei e que depois vocês têm ainda pizza. Vou comer uma pizza com meu filho. Vou aprender um pouco mais. Então, hoje é o dia da pizza. Hoje é o dia da pizza, verdade. Dia Internacional da Pizza, então eu também vou comer pizza em casa. Bom final de semana para vocês. Domingão tem mesa redonda com Muricy Ramalho e Padre Marcelo Rossi, imperdível. E eu também, claro. Beijo, tchau. Eu só boto bebop no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeirinho zabumba. Quando ele aprender que o samba não é rumba. Aí